Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a primeira edição nessa sexta-feira, 5 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir desenrolando as informações do mercado da bola alvinegro. Depois do anúncio oficial do Botafogo em relação ao goleiro John, fica a grande pergunta: quem será o próximo a ser anunciado? Quem vai ter uma arte bonitinha aparecendo nas redes sociais do Botafogo? Jefinho, Savarino, Lucas Halter, Alexander Barbosa ou algum outro? Vamos conversar sobre isso. Além disso, eu quero destacar aqui, Fogão, informação que veio lá dos Estados Unidos, especialmente através do site The Athletic e também do perfil Território MLS no Twitter, ou melhor, no X, antigo Twitter. Segundo as informações, o Botafogo teria interesse no meia panamenho, jogador de 25 anos que defende o Houston Dynamo. O nome do atleta? Adalberto Carrasquilla. E eu vou desenrolar essa história para você. Só que antes, aquele pedido mais do que especial para você poder deixar o seu like. Você sabe que isso é importante. O YouTube funciona dessa maneira, afinal de contas. Além disso, peço para você se inscrever aqui no Fala Fogão. Tem muito conteúdo bacana. Essa temporada de 2024, irmão, vai ter todo tipo de conteúdo aqui no canal. Informação, opinião, análise, parte tática, enfim, muita coisa bacana. Então se inscreva, ative as notificações e fique sempre muito bem atualizado. Dito isso, vamos em frente sem mais delongas. Vamos começar falando sobre Adalberto Carrasquilla, 25 anos, um jogador que pode atuar como segundo e terceiro homem de meio de campo, que tem uma boa visão de jogo e uma boa capacidade de executar passes na vertical, em direção à meta do adversário. Flamengo, Internacional e São Paulo são outras equipes que supostamente estão interessadas no atleta. Além disso, vale destacar, lá na Europa, Sevilha e Olympique de Marselha. E na América, o próprio América do México, também interessado nesse jogador. Ele veio evoluindo na MLS, a gente mostrou aqui na nossa resenha dessa quinta-feira à noite. Em 2021, atuou mais pelo centro, caindo ali um pouco pela esquerda, jogou poucas partidas, foram 10 partidas ao todo. Depois, em 2022, já jogou um excelente número de jogos, cerca de 30 partidas, a mesma coisa em 2023. Só que teve uma mudança de 2022 para 2023. Quando a gente analisou aqui na resenha o mapa de calor do jogador, claramente ele foi deslocado. Se em 2022 ele jogou por todo o campo, digamos assim, não tinha uma área muito bem delimitada. Ele ficava transitando. Já em 2023, centro-direita. Muito aquecido ali o mapa de calor nessa região. Muito parecido, inclusive, com o mapa de calor que a gente mostrou aqui do Rolaser. Mas calma, uma coisa nada tem a ver com a outra. O Botafogo tá com a proposta lá pelo Rolaser, todo mundo sabe disso. O Textor tá tocando essa negociação. E até onde consta, esse suposto interesse no Adalberto Carrasquilla é um suposto interesse. Certamente outros veículos, jornalistas, vão buscar fazer mais apurações para saber se realmente existe o nome desse atleta no radar botafoguense. Não seria uma grande surpresa. É um jogador que está demonstrando qualidade. Não à toa, o seu nome está sendo vinculado a todas essas equipes. Agora, entre interesse e proposta, lá vai uma grande distância. É natural que, quando você não conhece o atleta, você fique com o pé atrás. Ainda mais quando a gente fala de um jogador panamenho. Existe ainda muito preconceito no futebol quando é um atleta de uma nacionalidade onde o futebol não é tão desenvolvido assim. Ele joga na seleção do seu país, mas, sinceramente, isso não significa muita coisa. Mas olhando o atleta individualmente, lances do jogador, parece realmente ser um cara capaz. O Ricardo ontem, falando aqui na nossa resenha, ele chegou a comentar que já viu algumas partidas desse atleta em loco, porque o Houston Dynamo, ou Houston Dynamo, é da cidade de Houston, logicamente, onde o Ricardo mora. E o Ricardo já foi em alguns jogos da MLS, justamente dessa equipe, para poder ver alguns jogos de futebol. Bate aquela saudade de ir ao estádio, não é verdade? Faz parte. Quem mora longe do Brasil certamente vai entender o porquê do Ricardo ir assistir um jogo do Houston Dynamo. Não é o time do coração dele, mas futebol é futebol e sempre bate aquela curiosidade para saber como é que tá a competição, os times e tudo mais.
E o Ricardo falou super bem desse atleta. É claro que o Ricardo não é um scout, a gente até brincou com isso aqui, mas todo mundo que gosta de futebol e que acompanha futebol, consome muito futebol, tem a capacidade de chegar e olhar, olha, esse cara aqui tem uma qualidade diferente. A MLS ainda não é uma liga super forte, mas por lá tem vários atletas talentosos que estão atuando. E, sinceramente, um dos principais pontas do mundo hoje, o Kvaratskhelia, do Napoli, veio da Geórgia, que não tem qualquer tradição no futebol. O Haaland, da Noruega, o Lewandowski, da Polônia. A nacionalidade do jogador não define se ele é talentoso ou não. Essa é a grande realidade. Vamos aguardar para saber se a gente vai ter mais novidades em relação a esse atleta. Agora, quem será o próximo reforço do Botafogo a ser anunciado? Essa dúvida está pairando na cabeça da galera. O John foi contratado pelo Botafogo e, apesar de não ter realizado exames médicos ainda, isso está inclusive no comunicado oficial do Botafogo para anunciar o jogador, ele vai chegar ao Rio de Janeiro, realizar exames médicos para poder assinar o contrato. Mas o anúncio já foi feito. Muito por conta da publicação do Santos nas suas redes sociais, informando a venda do atleta ao Botafogo. Logo, o Botafogo não tinha como ficar enrolando para poder fazer a artezinha lá e tal e publicar nas suas redes sociais. Porém, normalmente, o Botafogo, todo mundo sabe, espera que todos os trâmites burocráticos sejam concluídos, incluindo aí exames médicos e assinatura do contrato. O Santos acabou acelerando esse processo. O mercado da bola do Botafogo estava tão moroso, naquele marasmo, que até o Santos decidiu acelerar um pouquinho as coisas. Agora, em relação a outros atletas, possivelmente a gente pode ter um rito sendo seguido ali do começo ao fim. Segundo informação que vem dos Estados Unidos também, o Savarino ele pode ser anunciado no domingo. E o Botafogo, inclusive, estaria tentando acelerar ali algumas coisas para anunciar mais jogadores até a data da reapresentação. Já falei aqui mais de uma vez, várias e várias vezes inclusive, que no meu ponto de vista, o ideal para a data da reapresentação é 4 ou 5 caras novas se apresentando junto dos demais. Jogadores que tenham capacidade de assumir condição de titularidade no Botafogo. Agora, em termos gerais, 6 ou 7 contratações nessa primeira janela. Até porque tivemos muitas baixas e podemos, sinceramente, ter outras. Essa é a grande realidade. Além do Savarino, vale destacar também o caso do Jefinho. É um empréstimo sem custos, o Botafogo vai ter que arcar com o salário dele e, sendo muito sincero, não sei por que ainda não foi anunciado. Essa situação do empréstimo encaminhado junto ao Lyon já foi noticiada, melhor dizendo, há muito tempo. Então já era tempo do Botafogo realmente ter resolvido tudo que tinha para resolver para que o jogador possa ser anunciado. O retorno do Jefinho e tal, não sei o quê. Um outro jogador que chama a minha atenção por ainda não ter sido anunciado, e já tem notícia aí de que o Botafogo se acertou com o Atlético Paranaense também já faz alguns dias, é o Lucas Halter. Segundo a informação que foi publicada, a notícia que foi divulgada, o acerto entre as equipes já aconteceu, o Botafogo já se entendeu também com o jogador, tudo alinhado, tudo caminhando. Por que não um anúncio? Será que vem um pacotão de reforços por aí? Será que de fato o Botafogo vai deixar para anunciar 2, 3 jogadores na mesma data? Não é comum a gente ver isso acontecer na SAF Botafogo. Normalmente, cada jogador tem o seu anúncio sendo realizado separadamente. Até porque isso gera mais engajamento e, do ponto de vista de marketing, faz mais sentido. Fato é, na data da reapresentação, não basta a gente ter apenas o John como novidade. Precisamos de mais jogadores para que o Thiago Nunes possa aproveitar ao máximo o período de pré-temporada lá em Itu. O Botafogo vai passar uma semana no resort. E se ele tiver 4 ou 5 novidades para poder melhor realizar o seu trabalho nesse momento onde todo mundo vai estar concentrado, melhor, não é verdade? Vamos aguardar. É o que nos resta. Tô de volta aqui na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde. Convido você para participar da resenha. Claro, mando para você agora aquele abraço e até a próxima. Fui!